E aí eles descobriram essa maravilha de manipular a taxa de câmbio em períodos de véspera de eleição para falsear um barateamento das coisas para ganhar a eleição. Foi o que o Lula fez. O Lula arrebentou o país criando esse conforto nacional consumista. Foi o Lula ou foi a Dilma no segundo mandato? Não, o Lula expandiu o consumo e criou um passivo externo monstruoso que fechou a conta miraculosamente porque os preços dos produtos brasileiros lá fora estavam bombando. Foi uma aposta que deu certo. Para ele, sim. Mas se a gente imaginar... O Brasil deu certo, não deu durante o período dele? Sim, mas é a mesma gente. É o mesmo partido, o mesmo ministro, a mesma pessoa. Ele dando as cartas e tal. Quebraram o país. Que é como se tu agora fosse o seguinte, eu vou começar a gastar por conta, esqueço minha dívida, vou começar a gastar por conta, e pelas tantas, tu perde a renda. Que é o que aconteceu. O Lula pegou o crédito eu estou falando números para a gente discutir. 15% do PIB era o crédito no Brasil. O Lula expandiu para 55% do PIB. Que maravilha, todo mundo foi ao crediário. Aí é foda, porque alguém precisa pagar isso daí. Aí o que aconteceu? As pessoas perderam o emprego, perderam a renda. Serasa, SPC, 65 milhões de pessoas. O Lula pegou 43 bilhões de reais dos cofres do governo, dinheiro seu, meu, de todo mundo. 43 bilhões de reais meteu no bolso dos conglomerados de educação privada do Brasil. São os maiores do mundo. Meteu no bolso dos caras e deixou no meio um estudante endividado, fiéis. Se gaba. Abri vaga... Mas o ProUni foi legal. O ProUni também é dinheiro público. É dinheiro público. Fiscal. Mas por exemplo, eu me formei no ProUni. Não faz mal. Eu estou só lhe dizendo o seguinte, que não existe almoço de graça. Com certeza. Então é o seguinte, o que é que você se formou no ProUni? ProUni é uma boa iniciativa, mas o que é? A universidade é uma empresa que ganha dinheiro, que tem lucros astronômicos, boa parte delas, e deve impostos ao governo. Deve FGTS, deve não sei o que e tal. O que é que o Lula fez? Entregou os impostos que deviam ter ido para os cofres públicos para eles em troca de bolsa. Resultado, explodiu no Brasil a arapuca privada e EAD, esses tudo bem. Um camarada, você acabou de dizer, não, eu me formei com o ProUni. Legal para você. Agora, e o dinheiro que tiraram da saúde pública? Mas o dinheiro do ProUni, ele vem de... De renúncia fiscal. De renúncia fiscal. Mas assim, para mim, parece... Analisando de um jeito burro e leigo, parece ser um jeito rápido de colocar o brasileiro na faculdade sem precisar construir novas universidades. Perfeitamente. Agora, a questão básica é, isso se sustenta? Isso é uma pergunta que precisa ser feita mesmo. Não, mas então, qual é a você poderia característica? usar na educação de base também, porque acho que foi uma coisa qual também... é a característica? Eu não sou contra, eu estou fazendo uma análise de um modelo que criou uma falsa sensação de conforto, que é essa memória afetiva, e que cobrou depois um preço muito amargo. O país quebrou. A conta veio. Então, a expansão do crédito virou inadimplência das empresas e das famílias. 77,8 de cada 100 famílias brasileiras, estatística permite você fazer 0,8 famílias, mas assim, 77 de cada 100 famílias estão endividadas com recorde de endividamento. Ciro, e esse consumo, na época, conseguiu ser convertido, por exemplo, para um aquecimento da nossa indústria? Não, tudo importado. Destruíram a indústria brasileira manipulando a taxa de câmbio. Porque se aumentou o consumo, porque você falou assim, essa foi uma época boa. Então, acho que depende da análise. Sim, acho que essas famílias que eram pobres, que tiveram um aumento, né, do poder de compra, isso com certeza impactou positivamente a vida delas e tiveram acesso que nunca tiveram. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a desindustrialização corroeu o emprego deles. Então, na hora que essa onda passou, essas pessoas ficaram... E aí veio um monte de tentativas de tentar... E dava pra gente manter tudo isso daí e fomentar a indústria brasileira ao mesmo tempo? Essa é a base da minha ideia, da proposta. Eu tô relativamente familiarizado com a tua ideia. Veja, então vamos pegar o exemplo prático. Em 1980, do ponto de vista do tempo histórico, eu estou falando de ontem, tá? Em 1980, um terço da riqueza do Brasil era produzido nas indústrias. Por que isso é importante? Porque a indústria paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos para financiar boas políticas de segurança, de educação, de saúde, isso não é mentira, você dizer que vai fazer isso sem dizer de onde vem o dinheiro, e agrega valor na exportação para o estrangeiro, traz dólares para o país para pagar a conta daquilo que a gente não sabe fazer aqui dentro. Então, indústria é fundamental e a economia moderna do conhecimento, a economia digital, na verdade são serviços ultra sofisticados baseados na indústria. Então, sem essa indústria também você não dá o passo seguinte, que é a economia do conhecimento, do mundo digital, etc, etc. Você não dá esse passo se não tiver a base industrial aqui. Então, em 1980, um terço da riqueza do Brasil era industrial.
Hoje caiu para 9%. Porra! Na data, em 1980, presta atenção, irmão, para você ver, porque um país é uma coisa para se administrar. Mas, assim, você falou que agora a gente caiu para 9%. 9%. Nós destruímos, a maior destruição. Tem um professor... Foi uma destruição da ou foram indústria outras brasileira. coisas que começaram a dar mais dinheiro? Não, a destruição. Eu vou te dar números para a gente espancar a insônia aí da turma. Tá. Então, veja, a China, nessa data, era 1/6 do Brasil. Só que a China já tinha 800 milhões de habitantes e o Brasil estava ali com 150 milhões de habitantes. Nós éramos muito mais ricos relativamente do que a China. Meu irmão, a China hoje está descambando para 20 vezes o Brasil. Quem está certo, eles ou nós? Foi destruição mesmo da indústria brasileira. Tem um estudo de um professor coreano que identifica como o maior episódio de destruição industrial da história do capitalismo mundial. O que precisa ser feito para destruir as empresas do Brasil? De novo, aquela história, câmbio, juros são as principais questões, sistema tributário. Deixa eu te dar o número. Quando você tem um câmbio manipulado, a proporção... Eu quero ver se eu acho um jeito de explicar. Para você é simples, eu quero ver para a gente subir a favela. Se o povo entender isso, a gente vira o jogo. Quando você não compra dólar, nós já entendemos isso, mas você compra pão, e pão é feito de trigo, o trigo o Brasil tem que trazer do estrangeiro, paga em dólar. Se o dólar está alto, o pão fica mais caro. O pão fica mais caro. O remédio é trazido do estrangeiro, fica mais caro. O celular fica mais caro, o game fica mais caro. E isso se traduz numa inflação. E aí vem uma inflação que não é de demanda, é de custo. Então, aumenta o coisa. E eles atiram com juros sem... Enfim, mas vamos voltar aqui. Quando o inverso acontece, quando a minha moeda se valoriza muito, o dólar se desvaloriza muito, eu tenho uma sensação de conforto. Isso pode ser conseguido de duas formas. De uma forma sadia, qual é? Eu tenho um produto industrial poderoso, vendo lá fora, ganho muito dólar. Quando eu ganho muito dólar, a minha moeda se valoriza e eu fico sólido e isso ninguém vai me tomar. Ou eu faço o que eles estão fazendo. Eu boto o juro, de novo. Eu boto o juro lá em cima e aí pego o balanço de pagamento do país e uma montanha de dólar do estrangeiro, que eles chamam de capital motel, só para passar uma noite. No juro brasileiro, que é assim, o mundo lá o juro é negativo, ou seja, se você fosse um americano, você ia tomar dinheiro emprestado no banco e ia pagar 2% de juro ao ano. E no Brasil tu vai ganhar muito mais. Tu paga 50% de juro ao ano se for um credor de primeira linha. Certo? 50%. Mas se tu for no crédito pessoal, tu vai pagar 320% de juros. Isso é tão importante entender o fato de que quando eles aumentam a taxa de juros, com a prerrogativa de que vai vir investimento, vai vir dinheiro. E aí esse dinheiro não vem para abrir nada, não vem para abrir fábrica, nem loja, nem serviço, nem nada. Ele vem para especular no juro brasileiro overnight, ou seja, capital motel. Vem para cá, aplica e vai ganhando juro do Brasil e na hora que tem qualquer soluço, vai embora. E isso é o que explica porque que o Brasil vai e quebra. Tá certo? E o Lula, só para você ter uma ideia, o Lula tomou posse. O desastre desse modelo com o Fernando Henrique já tinha acontecido. A taxa de câmbio, se fosse em dezembro agora, passado, eu fiz o cálculo, mas isso não mudou muito não. Seria hoje R$ 9,20. Só para você ter uma ideia, hoje está R$ 4,80. A valor constante, se o Lula tivesse tomando posse em dezembro agora, a taxa de câmbio estaria R$ 9,20. 8 anos depois, já com a inflação dentro, ele entrega para Dilma 1,75. Ou seja, aloprou, a moeda brasileira se valorizou como nenhuma outra moeda do mundo. Por quê? Porque o Brasil aumentou a exportação, porque isso aqui. Não, juros altíssimos, capital motel aqui dentro. Artificialmente, nossa moeda se valorizou, todo mundo ficou mais barato sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo comprando no celular, todo mundo se endividando, não sei o que e tal. Veio a Dilma e quebrou. Mas calma, ao mesmo tempo disso, que essa é a chave, ao mesmo tempo disso acontece um processo por causa da tributação, como ela é feita, e dos juros altos, das empresas e as indústrias irem se desfazendo. Sim, porque o juros está tão alto, vai passando os anos. Se o importado fica mais barato, o seu não compete. Você tem problemas, como ele está falando, o sistema tributário caótico, que é o mesmo. E aí você tem aberrações. Aberrações assim, tipo, no mundo, você tributa mais progressivamente os ricos e menos os pobres. No Brasil é justamente o inverso. Hoje, no Brasil, sem que as pessoas saibam, uma cidadã diarista que está saindo da favela para cumprir uma jornada de trabalho aí, informal, sem carteira assinada, usa o celular, 40% da conta dela é imposto. E um super rico não paga nada. Não, e assim, é muito mais cruel também, porque assim, você está falando de uma conta de celular,
mas comprar um shampoo, Sim. eu vou pagar o mesmo imposto que o cara que tá fudido pra caralho. Por isso que o mais eficiente seria a gente... Porque eu entendo que quando o imposto... Tem jeito essa porra? Claro que tem. Tem que ter, porque o que acontece? Já é feito em outros países, tá entendendo? Aí Essa questão de colocar o imposto muito no consumo, e aí depois na hora de tributar o lucro, que a gente não tributa das empresas, faz o quê? Até do ponto de vista de quem tá empreendendo, você fala assim, não, eu não vou ficar comprando computador, não vou ficar comprando... Eu não vou enriquecer o serviço que eu presto. Eu vou querer tirar tudo limpo, o máximo possível, sucateando o serviço, fazendo o mínimo. Porque daí eu tiro tudo limpo, e aí nisso não incide o imposto... Né? No lucro e eu vou embora com o meu dinheiro. Bom, é que assim, eu entendo esse pensamento. Não acho que. Eu espero que ele não seja tão comum quanto a gente está fazendo parecer. Não, é uma coisa desculpa. inconsciente. Tecnicamente, essa é a grande chave do Brasil. Tecnicamente, não tem mistério. E eu chamo em meu socorro duas coisas que podem ser conferidas. Qualquer pessoa que esteja aí duvidando e tal. Porque normalmente as pessoas têm dúvidas se é possível. Você acabou de dizer, tem jeito essa chibata? Tem jeito e tal? Tem. Tecnicamente, não tem muito mistério. De onde é que eu tiro essa segurança de parecer simples, uma coisa que não parece à maioria das pessoas tão simples? De duas coisas, a literatura, né? E as melhores práticas internacionais. Então, ao invés de eu inventar a roda... Mas e vontade política, aí vem o problema. O nosso problema é a política. De novo, o modelo de governança política. Com certeza, mas isso daí, assim, a gente não... É um problema que a gente não... Caralho, eu não acho que a gente vai mudar essa porra. Vamos dizer, vamos dizer que você ganha a eleição agora. Pronto. Não muda. Qual é a proposta? Muda. Não muda. Quer ver? Vou te dizer não muda como. porque tu vai ter que enfrentar tanta gente lá, não cara. Não tem problema. Deixa eu te dizer... A única coisa, eu acho que se o Ciro for eleito, como ele fica falando disso o tempo todo, no mínimo vai ter uma massa de pessoas, uma certa representatividade na sociedade. É o que eu tento acreditar. Porque esse é o pensamento. Se as pessoas não estiverem por dentro, eu tenho até uma pergunta sobre isso, que é a questão da esquerda e da esquerda. Eu sinto que a esquerda moderna, jovem brasileira, óbvio que não é todo mundo, mas é uma porcentagem dela, ela é muito estética. Ela discute, a discussão da esquerda está muito em pautas identitárias, são importantes e tudo, mas quando você quer discutir isso, eles fogem, ou eles não sabem, ou eles não se interessam, você tá entendendo? Enquanto que a direita jovem... Tô falando de uma galera que eu assisto no TikTok, inteligente, umas pessoas que leem, tal. Eu sinto que eles, por mais que estejam equivocados em algumas coisas, é uma sensação minha, queria até saber se é uma sensação sua. Correto. Eles são mais interessados nos problemas práticos, é o que eu vejo. Sim. Eu acompanho gente de esquerda e gente de direita, minha timeline é uma loucura. Sabe? É um retrato da democracia, porque tem de tudo. As pessoas de direita, elas estão falando, equivocadamente muitas vezes, eu acredito, mas estão querendo entender. Pô, mas por que o Brasil... O que tá acontecendo? Tô falando da juventude bem intencionada, né? Não dos... Então isso aí a gente jogando fora... Não. A gente jogando fora rótulos, por exemplo. É de direita, é fascista. Isso, eu tô falando... Disso. Eu tô baboseira completa. A esquerda, quando vai falar com o Ciro, eu vejo, eles nunca... E não é só com o Ciro, com qualquer coisa. Eu sinto que hoje em dia, é uma crítica minha, e eu não encontro pares muito pra falar, gente, a gente tem que ser uma esquerda consciente de saber que o problema do Brasil, tudo bem, é moral, é ético, tem a questão identitária que enfim, que é importante. Mas o Brasil tem outros problemas. Mas, gente, como que a esquerda não tá vocalizando o problema absurdo de ter uma elite vivendo de uma taxa de juros que não é praticada no planeta inteiro? Ah, não, mas a esquerda tá preocupada. Por quê? Porque isso... traz fama, porque isso é um papo muito mais palatável. É a minha opinião. Eu acho que isso atrai muito mais o público. Você tem lá uma base de jovens, você vai ficar explicando taxa de juros para o seu público? Não, você vai falar do que o público jovem vê nos filmes, vê representado, sabe, na cultura. Mas isso, Rolandinho, nós não devemos sofrer mais do que já estamos. Embora eu queira voltar na ideia de que é possível, tá certo? Mudar, e eu tenho uma proposta objetiva, como todas as minhas, para ser criticada, julgada, mas, enfim. Mas isso é um fenômeno que acontece internacional. Quando morre o marxismo-leninismo como prática revolucionária, extingue-se a União Soviética, cai o Muro de Berlim, não é? Você tem uma desmoralização daquele manual do revolucionário, que bastava você aprender ali 4 slogans e você tinha uma segurança religiosa. Eu sou dessa geração. Eu era crítico, mas para ser crítico eu tinha que estudar. Eu tinha que ler Karl Marx, eu tinha que entender aquela porra difícil pra cacete, que é um livro difícil de entender e perguntar aos professores, para ser crítico. Porque era uma geração que era induzida
aprofundar se tivesse interesse na pedida militar. Hoje os caras não concordam, não lê e foda-se. E foda-se, e acabou, e pronto. Não tem gente que diz que a Terra é plana e acabou. Pronto. Esses são os tempos. Mas é o terraplanismo. Mas eu só quero dizer o seguinte, então no mundo o que acontece? Cai isso e simultaneamente emerge no Oriente um produto industrial altamente tecnológico, também que era monopólio do Ocidente, do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Só que esse produto europeu vinha onerado, porque ali era o teatro da Guerra Fria. Ali é que as ogivas nucleares estavam apontadas. Então está aí essa porcaria acontecendo de novo, que a Europa não aprende nunca. Estava ali. Então eles desenvolveram uma espécie de sincretismo entre o socialismo e o liberalismo, o capitalismo, que é a social-democracia, o welfare state. Para que esse welfare, o estado de bem-estar social, oferecesse equidade, que era o grande apelo ideal do socialismo, era, conciliando com a iniciativa privada, era preciso financiar isso. E esse financiamento ficou muito caro. Quando eles não tinham competição pelo imperialismo, agora estava revendo um filme da colonização inglesa ou da colonização francesa na África, ou da colonização alemã, italiana, até muito pouco tempo. Então eles supriam com isso. Quando acabou o imperialismo, pelo menos explícito, e emerge um produto oriental desonerado dessa cunha fiscal, nasce o neoliberalismo. Isso é tudo problema deles, não tem nada a ver conosco aqui dentro. Só que a esquerda brasileira, lê-se PT, tem um chefe que não lê, não estuda, não gosta de quem lê, nem gosta de quem estuda. Ele acha isso uma coisa deplorável. A visão de mundo do Lula é a apologia da ignorância. Isso é uma tragédia. E aí fica todo o pensamento acadêmico, os cientistas, os jovens, os intelectuais, etc., os artistas, todos replicando pelo ideário simbólico de um operário que veio retirante do Nordeste e tal. E o mundo foi mudando de forma sofisticada e a gente imitando, no melhor hipótese, isso que você está falando. De onde é que nasce isso? É da esquerda do Partido Democrata norte-americano, que não podem discutir mudanças estruturais no modelo, não é? E então tem que dar um ideário para quem tem espírito de solidariedade com os mais fracos, os desvalidos. Então vem toda essa agenda identitária. Copiaram com casca e tudo e aqui dentro colidiram com a moral popular de uma forma chocante. Ou seja, não existiria o Bolsonaro se não fosse esse grosseiro equívoco que está se repetindo. O Bolsonaro, se fosse julgado como um presidente, a inflação explodiu na mesa do pobre. Você não tem ideia, um quilo de carne de segunda está chegando perto de R$50. Ou se eu tenho ideia. Tem ideia, pô. Pois é, percebe? A população, 38 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro só perde em valor de compra para o da Venezuela. E a cesta básica em 1.100. Comendo o salário mínimo quase todo, percebe? Então é um desespero e esse ideário, essa discussão maluca não diz nada para o povo, nada. Para a pessoa que está com, não, que está ali povo. Faltando arroz, faltando carne. Negócio de sistema de impostos. O cara que circula em São Paulo de helicóptero, de jatinho, ou desce para a Baixada Santista para pegar um iate, uma lancha, não paga nem um puto de PVA, porra. E o cara que está ralando aí com a motocicleta paga 4%.